Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, continuando estudando o ensino de Jesus nos Evangelhos. Hoje nós estamos no sétimo conjunto das parábolas, vamos estudar a parábola do mordomo fiel. Para quem não sabe, nós da Escola Dominical, da sala da Escola Dominical dos jovens e dos casais, estamos estudando a doutrina de Jesus por meio de três eixos de estudo: os sermãos, as parábolas e os discursos. Nós já estudamos todos os sermãos de Jesus presentes no Evangelho de Mateus, os 5 sermãos, mais o preâmbulo do Sermão do Monte. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, está na nossa playlist do canal da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. Você pode acessar e conferir todos esses sermãos que nós trabalhamos. Estamos agora no segundo eixo, na metade dele, trabalhando o sétimo conjunto de parábolas. Na semana passada, trabalhamos a parábola do rico e do tolo, rico tolo, perdão, e hoje nós vamos trabalhar a do mordomo fiel. São 50 parábolas que nós vamos estar estudando, nós já estudamos metade delas, tá bom? As parábolas estão presentes nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E por último, nós estaríamos trabalhando o terceiro eixo, que é o eixo do Evangelho de João, especificamente porque João não tem parábolas e não tem sermãos. É um evangelho com característica muito própria. Então, normalmente, as estruturas não são de sermão nem de parábola. Geralmente é um debate, um diálogo sobre algo, né? Como, por exemplo, com Nicodemos, como, por exemplo, com a mulher samaritana, com Pedro após a ressurreição. Então, geralmente são diálogos. Além de ser um material que boa parte dele só se encontra, as informações, no próprio Evangelho de João. Então, vai ser um terceiro eixo que nós estaremos estudando especificamente. Então vamos começar a aula de hoje lendo o texto da parábola do mordomo fiel, que está em Lucas 12, 41 a 48. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós estamos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada. Então diz assim a palavra de Deus. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essa parábola para nós também, para todos? Se referindo a uma parábola do servo vigilante, né? E aí Jesus continua com uma nova parábola. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, o meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o contexto de Lucas 12 ele é um contexto de confrontamento com a doutrina farisaica. Jesus começa o relato de Lucas 12 tratando sobre acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí ele começa um discurso onde ele tenta iniciar uma nova doutrina que não fosse configurado
com uma cultura terrena, mas uma cultura escatológica, uma cultura que apontasse a parúzia, que apontasse o reino de Deus, que apontasse para o verdadeiro reino de Deus, que não era Israel, que não era a percepção judaica de fé, mas dos céus, que vinha agora com um chamado universal para todo aquele que se arrependesse e cresce. E Jesus começa, primeiro, argumentando nos versos 1 e 11 sobre quem realmente os filhos de Abraão, ou aqueles que recebessem chamado, deveriam temer. Não eram as instituições como os fariseus que estão na imagem. Não eram os saduceus, não era o templo, mas sim aquele que os criou, aquele que conta até os fios do nosso cabelo, aquele que pode destruir a nossa alma. Esse nós temos que temer. E não temer no sentido apenas de, de um Deus que está ali para punir, não, mas temer o seu juízo, porque Deus ele é justo, ainda que ele nos ama, ele é justo, e ele vai ter que julgar de forma justa a todos. Então, nós temos que entender que a nossa vida de agora vai trazer a nossa vida eternidade ou não. A gente tem que entender isso. Entender que aqui é passageiro, mas se nós não cremos e não configurarmos uma vida segundo a nossa fé, nós iremos perecer como neblina. Por isso Jesus nos exorta para nós não temermos os homens, mas a Deus. Nós não temos uma religião de aparências, porque a Deus tudo vê, mas temos uma religião que verdadeiramente muda o nosso interior. Depois, ele vai continuar dizendo que a nossa vida, então, não deve depender dessas instituições humanas e nem das preocupações humanas, mas nós temos que encontrar qual é o verdadeiro tesouro, né? O tesouro que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, e é ela que temos que guardar no nosso coração. Deixando de lado toda a preocupação daquilo das nossas necessidades diárias, pois se o Senhor supre o pássaro e a flor do campo, muito mais supriria a nós mesmos. Mas permanecermos no sentido da nossa vida, no propósito qual o Senhor nos chamou, e sendo vigilante, para que nós não dormirmos no ponto e esquecemos qual é a nossa missão aqui. E ele finaliza, então, todo esse preâmbulo que eu trouxe aqui para você com a parábola do mordomo fiel. Né? Ele faz a parábola do mordomo fiel e depois indica que ele não veio para trazer união, mas espada. Né? Por que ele veio trazer espada? Porque a cultura do reino vai nos separar da cultura do mundo. Não dá para ter diálogo. Ou você aceita a cultura do reino, ou você aceita a cultura do mundo. E isso vai levar, muitas vezes, as pessoas não te aceitarem, te renegarem, né? Te deixarem de lado, mas ser perseguido, né? Mas nós temos que estar pronto para isso. Esse é o contexto de Lucas 12. E qual que é a estrutura dessa parábola, né? Normalmente ela é classificada como uma parábola de crise, né? Toda parábola que ele aponta a parúzia, a questão escatológica, ele tenta enfatizar a importância que o cristianismo deveria dar à questão do juízo, à questão da vinda, que o reino de Deus chegou e que nós temos que estar pronto para esse reino, que num piscar de olhos Cristo poderá voltar, ou num piscar dos olhos a sua vida poderá ser pedida. Então nós temos que estar prontos, né? Por isso que é um texto de crise, de despertamento. Ao mesmo tempo, é uma similitude, ou seja, é uma comparação, né? Ele vai pegar esse tema, então, de mordomo fiel,
e ele vai comparar a uma história, ele vai fazer uma comparação de duas figuras, né, de vigiar, né, o mordomo fiel e o infiel. Então ele vai fazer essa similitude. Então a parábola escatológica nos ensina como devemos esperar a parúzia do reino de Deus, fazendo uma comparação de duas figuras, mordomo fiel e infiel. Daí ser uma antítese dupla, né? Porque ele quer trazer qual seria a percepção correta desse cristão que deve esperar o reino. Daí a expressão sincrise, né? Essa expressão daquilo que deveria ser aquele que ouve a mensagem, entende qual figura ele deve se encontrar, obviamente, do mordomo fiel. Essa analogia de contrastes, ela sempre é curta, uma narrativa breve, apontando uma resposta positiva com recompensa e uma resposta negativa com uma ameaça. Essa ameaça no sentido sempre hiperbólica para reforçar a importância e o peso escatológico do discurso. Então, essa estrutura. Já o formato da parábola, ela acompanha uma estrutura de tríade. Uma estrutura tríade tem 3 personagens, é muito comum, né? Sempre essa figura, por exemplo, a gente falou recentemente da parábola do samaritano, que também é a ideia tríade, né? Você tem sempre a figura de um levita, de um sacerdote, né? E um terceiro personagem, no caso, o samaritano. Então, uma figura tríade. Aqui você tem um senhor e 2 administradores, o fiel e o infiel. Então, é muito comum esse formato, ocorre 6 vezes, né? E também também é muito comum a figura desse senhor que sai e deixa alguém administrando algo, como a parábola de Minas ou a parábola dos talentos. Isso acontece 5 vezes também. O tema vigilância, né, que é próprio dessa parábola, ele é muito recorrente nos textos proféticos, né, que sempre se refere aí ainda a Israel, né? Então esse tema da vigilância, da escatologia, do Messias, ele é um tema muito comum nos textos proféticos do Antigo Testamento, que as parábolas escatológicas de Jesus bebem como fonte. Então você vê aí alusões a Isaías 13:6, Ezequiel 33, Amós 5:18, Sofonias 1:14 a 18, só para citar os trechos mais comuns, né, que dão alimento a essa estrutura escatológica da parábola. E a gente também é importante comparar esse relato do mordomo fiel com a passagem de Mateus, que está lá presente em Mateus 24, com a passagem aqui de Lucas 12. Você vê uma proximidade muito grande, até que muitos usam essa proximidade entre uma parábola e outra para indicar que haveria uma fonte uma fonte base, a qual os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas utilizaram. E alguns dizem que o primeiro evangelho seria Mateus, né? Outros vão dizer que é Marcos. E também outros dizem que não é porque você tem relatos tão próximos como essa parábola que eles usaram, porque você não tem isso em todos os trechos, né? E aí você tem materiais próprios, variantes próprias, enfim. Mas muitos usam esse texto para isso. Mas aqui a gente vai salientar não essa questão da fonte, mas sim as diferenças do Evangelho de Lucas. Então, enquanto que Mateus usa a palavra dolo, servo fiel, o tempo inteiro, aqui em Lucas ele usa a palavra dolos, mas ele começa o texto como mordomo fiel, que é uma palavra no grego
oikonomos, né? Oiko de casa, nomos de lei, né? Daí oikos fiel. Então, Lucas ele muda a primeira expressão, né? Ele não chama ele de servo fiel, ele chama de mordomo fiel. Depois ele usa no decorrer do texto a palavra doulos. A palavra oikonomos, né? Ela só vai ser utilizada mais uma vez em todo o Novo Testamento por o mesmo autor, Lucas, em Lucas 16, 1 ao 8. Além disso, nós temos uma expressão que a gente não encontra aqui, que é a expressão servo mau e perverso, né? Que é a expressão grega kakos, né? Que essa expressão não é encontrada no Evangelho de Lucas e é uma expressão própria do Evangelho de Mateus. Tá? Aqui a gente vai ver a expressão infiel ou apóstasis, né? Mas não vai ver a palavra kakos. Tá? Outra coisa interessante, Mateus afirma que a parte do servo mau será com os hipócritas, né? Vai ser colocado com os hipócritas, enquanto o texto de Lucas vai falar que sua parte estará com os infiéis, né? Como eu disse, os apóstases, né? E por último, a expressão ali haverá pranto, ranger de dentes, que é muito comum no Evangelho de Mateus, né? Ele cita mais de 6 vezes. O Evangelho de Lucas não cita nenhuma vez essa expressão, ele muda, ele coloca a expressão que ele será cortado ao meio, né? Que são, na verdade, hipérboles que querem retratar o que vai acontecer no juízo final daqueles que não foram fiel a Deus. Ou seja, ele usa uma expressão de bastante choque ao ouvinte para tentar fazer ele abrir os olhos para o chamado de Deus, porque Deus não tem prazer em condenar ninguém, mas lembre-se, ele é justo, ele é misericordioso, por isso que ele demora em julgar e ele busca instrumentos na história para nos chamar até ele, mas ele vai ter que ser justo, o juízo vai vir. Né? Então, por isso que no discurso de Jesus, ele mostra uma emergência que é própria das parábolas de crise, e ele usa sempre uma hipérbole no juízo para despertar o ouvinte ao arrependimento. Tá? Essa expressão cortar ao meio é só citada mais uma vez em Lucas 13, 28. A gente também vê a expressão dolo sendo utilizada no Evangelho de Lucas, como em Mateus, e a expressão dolos, ela pode ser entendida como servo, mas ela é mais comum para indicar escravos, tá? E aí a gente tem que entender, existia escravidão na Palestina? Existia, mas não havia um número muito grande de escravos, né? Primeiro, que praticamente na produção agrícola, onde empregava a maior parte da população, praticamente não havia escravos, tá? E os escravos eram mais dentro das cidades, que seriam escravos domésticos. Então, o termo ali que a Bíblia geralmente traduz como servo, ele é, na verdade, escravos, que é doulos. Pode ser até utilizada para servo, mas é mais comum para escravo. E aí você tem a expressão administrador fiel, provavelmente um desses servos ou escravos acima dos outros, né, que acabou é muito comum, né, você vê isso até nos textos romanos, esse vínculo, essa proximidade entre o escravo e o seu senhor, e muitas vezes isso é até agraciado com alforrias, né, muito comum já nesse período do século I, século II, pela influência dos estoicos, a questão de estimular cartas de alforria. Né? Na comunidade cristã, após Jesus, vai ser estimulado tratar ele não como escravo, mas como servo, que já era comum na sociedade judaica. Tá? E nas comunidades cristãs também, além de o cristão não ter escravos, mas ter servos, aqueles que forem fiéis, que
era muito comum um cristão se converter que era um escravo, só que o senhor dele ser muito violento. Então os cristãos se uniam e compravam a liberdade desse escravo, tá? Então, os escravos não eram muito numerosos, né? Joséfo vai citar uma relação de 40, né, em 40 a 70 em Jerusalém, um número bem pequeno, a gente não sabe se o valor é correto, mas era um número bem pequeno, tá? Geralmente, quem teria? Pessoas muito ricas dentro da cidade, maior parte da corte de Herodes, tá? Aí você poderia ter uma nobreza sacerdotal, que poderia ter, uma nobreza aristocrata ou grandes comerciantes, tá? Mas não era muito comum. E qual que era o problema, né? O primeiro problema é que, primeiro, o escravo hebreu tinha muitas restrições. Primeira, você tinha restrições de marcar o corpo desse escravo. Então, seria mais fácil porque não daria claramente para você ver que ele era um escravo. Então, você não poderia, por exemplo, marcar a sua orelha, que era o símbolo da escravidão. Você tinha várias regras, você tinha que deixar ele descansar no sábado, tinha vários castigos que não poderia ser dado. Ao 7º ano da escravidão, ele teria que ser liberto, né? Então, essas restrições não estimulavam a compra de um, né? Até que tinha um dito popular na época que dizia que se você comprasse um escravo judeu, arranjava um senhor para si mesmo. Então, basicamente, um escravo judeu era um servo, tá? Porque a lei hebraica, né, a lei de Levítico, tá, ele dava todas essas restrições, tá? Por exemplo, se ele tivesse um filho, você não pode, né, pegar esse filho para você, ele é dele, as suas propriedades é dele, você não pode tocar, ele só tem que pagar a dívida que ele deve, né, que levou à escravidão e ponto, tá? Outra coisa, se ele fugir, ele não precisa ser devolvido ao seu senhor, então é bastante complicado, né? Por isso que não era comum escravos hebreus ou hebreus terem escravos, né? Era comum, ainda que a escravidão não era comum, mas o tipo de nacionalidade escravo era pagão. Normalmente, se for uma casa judeu, esse escravo pagão deveria se converter, ainda que ele não seria circuncidado, mas ele seria um prosélito, ou seja, ele cria, mas não era um judeu, porque ainda não tinha se circuncidado, e ele não quer se circuncidar, senão vai ser um problema para ele. Mas também tinha várias restrições, tá? Mesmo sendo um prosélito. Uma delas, por exemplo, no ano de jubileu, ele tem que ser liberto. Além disso, a sociedade judaica ela não estimulava você ter escravos, e os rabinos estimulavam para quem tivesse dar alforria. E, por exemplo, uma das principais escolas rabínicas, né, você tinha duas, a Shammai e a Hillel, a de Hillel criticava a existência de escravos na sua casa. Ele dizia: o que aumenta o número de escravos em sua casa aumenta o roubo, né? Então não é bem visto. Se você tiver, que você dê alforria, seria uma virtude. O que tem muito é visto como algo ruim, tá bom? Então esse é o contexto dos escravos. Então, o que a gente entendeu? Não são comuns. O que são comuns são os domésticos. No caso, se for hebreu, ele é mais um servo do que um escravo, mas tem essa relação de proximidade muitas vezes com o seu senhor e ele acaba recebendo até papel muito importante, tá bom? E esses servos, nos tempos de Jesus, como eu disse, eles podem aí ter um papel muito importante, né? Normalmente, nobres ou governantes de distritos menores, eles não conseguiam viver de tributos, porque a tributação naquela época já era muito alta de Roma, dos Herodes e do templo. Então eles tinham que viver de, de uma atividade ou agrícola ou comercial. Mas esses nobres seriam degradantes eles trabalharem com essas coisas diretas. Então, geralmente, ele colocava alguns do seu servo mais fiel
para tratar disso, para cuidar ou da sua casa ou dos seus negócios. E esse é o contexto da parábola. Você vai ver isso também na parábola dos talentos ou das minas, né, onde você coloca alguém para administrar um valor, né, no caso, os 10 talentos, os 5 talentos, 2 talentos e um talento. Então, é comum você deixar uma quantia e ele administrar, ou você deixar a sua casa e ele administrar. Porque muitas vezes essa pessoa de posição não seria degradante cuidar de coisas tão mais baixas para a sua posição, então ele colocava na mão desse servo fiel, desse escravo mais próximo que eu havia dito. Então esse é o contexto histórico. Aqui não é uma analogia, Jesus está usando um exemplo que poderia acontecer, que era comum no contexto da sua época, por isso que eu estou aqui apresentando para você. E é interessante que a figura aqui do administrador fiel é uma alusão muito clara à figura de José. A gente vai ver um paralelo entre Lucas 12, 42 com Gênesis 39, 4 e 5. Lucas 12, 42 fala: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar alimento no tempo certo? Enquanto Gênesis 39, 4 e 5a diz: pois por mordomo em sua casa lhe passou a mão tudo que tinha, e desde que fizera mordomo de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. Então você vê aí paralelos, né? A pergunta que é feita em Lucas é respondida em Gênesis. Além disso, você tem um paralelo se a gente for olhar a Septuaginta, que é o Velho Testamento traduzido para o grego, a gente vai ver algumas expressões que são muito repetidas nessa parábola e são também muito repetidas no capítulo 39 de Gênesis, como, por exemplo, a expressão pornômios, né, prudente, que é usada tanto em Lucas 12 como em Gênesis 39, 3 e 4, como dolos, a palavra servo, que vai ser referida não nesse trecho, mas no verso 17 e 19. Então, há um paralelo. Esse servo fiel é a figura de José, é a figura daquele que ganhou a confiança do seu Senhor, mesmo não sendo servo, mesmo aqueles bens não serem seu, mas aquele, né, que é dono da casa, mesmo cuidando de interesses que não seriam próprios, mas do seu Senhor. Mas ainda assim, por ele ser fiel e prudente, o Senhor o abençoou, né? Por isso que o texto na parábola vai falar, e ele vai colocar, né, todas as outras coisas para a sua administração, né? Que é o que acontece aqui com José, né? Ele tomava a decisão de todas as coisas da casa de Potifar. Então, a parábola é uma alusão à figura de José. Então, os leitores de Lucas viam a figura de José como um exemplo desse mordomo fiel. E qual que é o objeto, então, central dessa parábola? O objeto central é quem é o servo fiel e sábio. Né? O texto ele não procura fazer uma analogia, não, ele usa um exemplo comum, padrão daquela época, né, para tentar trazer esses valores reais. Né? Então, por isso que ele usa uma figura de um senhor que era comum, que deixasse as suas coisas para a administração desse servo, como eu relatei. E aí pergunta ao ouvinte, que seria esse servo fiel? Que deveria ser esse servo fiel? Quem é o servo fiel e sábio? Então, o objeto central é trazer a natureza dos servos fiel e sábio. O objeto central da parábola é trazer a referência que o reino de Deus chegou, que Jesus é o Senhor e que ele está de partida. E os seus discípulos são aqueles que devem
guardar a casa, ou seja, o reino de Deus. E como eles devem cuidar a casa? Sendo servo fiel e sábio. E aí Jesus dá o exemplo positivo e o negativo, para apontar exemplos práticos dessa fidelidade, dessa sabedoria que a figura da parábola iria trazer. Essa iniciação com uma pergunta é algo comum na língua semita, né? É quase uma prótase, né? É quase um início de uma oração, tá? Uma oração condicional. Então, ele aponta, olha, eu sou o Senhor, eu estou indo, e eu vou deixar o reino à sua responsabilidade. E aí ele aponta, que tipo de servo você quer ser quando eu irei? Esse é o objeto central. Isso pode ser trazido na nossa vida. Que servo ou que mordomo nós queremos ser, né? E aí a gente tem que começar a ver nas características desse mordomo fiel as características que nós temos na nossa fé, né? Se nós não temos as características desse servo, desse administrador fiel e sábio, significa que nós temos que nos arrepender e mudar. Então, o objeto central dessa parábola é mostrar a parúzia, é mostrar a importância escatológica e a sua urgência e como nós temos que responder com responsabilidade. E chegamos na penúltima parte da aula de hoje, que é a análise da parábola, né? Nós vamos analisar agora o servo, o administrador fiel e o infiel. Então, o termo administrador fiel, fundamental, ela tem raiz na palavra oikos, que significa casa. Essa expressão também pode ser relacionada à figura do povo de Deus, da comunidade de Deus, e a sua casa é o reino que ele edifica mediante as obras que ele nos vocacionou e a qual nos confia. Então, o oikos aqui, a casa, o reino, é a sua comunidade, é o seu povo, é a nossa missão. E nós, como seu povo, e nós, como seus servos, nós temos que responder à vocação que ele nos chamou. O que é vocação? Chamado, né? Voco vem chamar. Então, é o nosso papel administrar o seu reino. E nós só administramos respondendo esse chamado. Por quê? Porque o servo não vive pelos seus interesses, mas pelos interesses daquele que nos chamou. Por isso, junto com a ideia do oikos, né, junto com a ideia de que nós estamos para cuidar, administrar do reino ao qual ele nos chamou, também vem o uso da expressão doulos, que é servo. Por quê? Porque o servo não vive pelos seus interesses, mas pelos interesses do seu senhor. Ou seja, a palavra doulos significa aquele que vive pela vontade do outro, aquele que se esvazia de si mesmo. Então, nós temos aí duas características básicas. A primeira, o reino de Deus está sobre nossos cuidados. E nós devemos responder a esse reino cumprindo o nosso chamado. Lembrando que o nosso chamado não é ele é plural. Eu já falei muito isso para vocês. Nosso chamado é na nossa profissão, é do nosso papel familiar como pai, filho, filha, esposa, mãe. Ele é
vinculado à nossa comunidade, ao nosso papel social. Ela é vinculada nas nossas relações pessoais e amizades. E ela também é vinculada à nossa comunidade de fé. Então, nós temos que estar com os olhos e ouvidos abertos para respondermos essa vocação e desenvolvermos dons, talentos que possam ser instrumentos do Senhor para glorificar o seu nome com as nossas obras. Então, a primeira característica é ser fiel a isso, a responder ao nosso chamado em cada espaço social que o Senhor nos coloca. A segunda coisa é doulos, ou seja, como doulos, nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos pelo interesse daquele que nos chamou. Por isso que a essência é esvaziar a si mesmo, né? Como, né? Carregarmos a nossa cruz. Isso é muito importante. Então, nós não vivemos nossos interesses e, para isso, nós temos que esvaziar de nós mesmos. Isso é interessante porque a sociedade pós-moderna ela vive por aquilo que traz felicidade. Ou seja, você só vive daquilo que há uma resposta sensorial de prazer. Que coisa maligna. Porque fazer o certo e o que é bom não significa ser beneficiado de alguma forma por isso. Fazer o certo não é porque vale fazer bem. Não. Muitas vezes dói fazer o certo. Muitas vezes é difícil fazer o certo. Como, por exemplo, perdoar uma pessoa ou pedir perdão. Mas fazer o certo é fundamental. Pensa o pai que acorda acorda boa parte das vezes quando o seu filho chora. Ele não acorda feliz. Tem que muitas vezes trabalhar no outro dia e aquela criança chora lá 3, 4 horas da manhã e ele tem que se levantar, ou sua mãe tem que se levantar e pegar aquela criança que não sabe falar o nome dele, ou ainda que saiba, que provavelmente não vai lembrar que ele fez isso e nem ser grato. Mas ele vai lá e pega aquela criança e acalma, seja abraçando, seja acalmando-a, às vezes dando de comer, às vezes vendo se não está doente. E por quê? Porque aquela coisinha é mais importante que a sua vida. Isso é fazer o certo. E é mais importante que a sua vida. Por isso que a figura do cristianismo não é de se sentir bem, é a cruz. Porque fazer o bem significa esvaziar de si mesmo. Então, administrador fiel, aquele que responde o seu chamado, aquele que entende que não deve viver pelos seus interesses, mas daquele que o chamou e que se esvazia de si mesmo. E ele é, ao mesmo tempo, administrador fiel. Por que fiel? Vem da palavra pistos, que é não só fé, mas aquele que age segundo uma convicção, uma fé. Por isso que Tiago fala, não tem como você não mostrar a sua fé sem obras, porque a fé, antes de tudo, é uma convicção. E se você tem essa convicção, ela vai ser claramente demonstrado pelos seus frutos. Por isso que Jesus não pode uma árvore boa dar frutos ruins, porque ela é uma convicção dada por Senhor. Então, essa convicção, ela vai organizar tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós agimos. É a nossa cosmovisão, né? Eu só consigo enxergar corretamente com esse óculos, porque ele corrige a minha o problema do meu globo ocular, né? Porque como eu tenho estigmatismo, ele não é totalmente redondo, ele é meio oval.
né? E aí há uma diferença entre a minha retina e o globo, e aí eu vejo tudo embaçado, né? Então, o óculos ele corrige. É a mesma coisa a cosmovisão, a nossa fé, ela corrige o que nós devemos ver corretamente. Então, ela deve ser a essência de tudo que eu vejo, falo, penso. E ela não pode mudar. Mas, Lucas, muitas vezes eu balanço nisso, todos nós, a gente tem que perseverar nessa fé. Por isso que é uma convicção, ainda que ela dá uma estremecida aqui e ali, você tem que perseverar. E a quinta característica é pronômios, prudente, sábio, sensato, sendo uma expressão muito comum nos provérbios, né, onde ele faz esse contraste, essas antíteses entre o sábio e o tolo. E o que seria o sábio? Aquele que faz a vontade do Senhor. Ou o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então ele é sábio porque não vive pela sua própria sabedoria, né? Mas pela sabedoria do seu Senhor. E bem-aventurado, né? Por quê? Bem-aventurado aquele que será encontrado fiel, Macários, né? Porque essa é a nossa felicidade. Bem-aventurado, feliz. Por quê? Porque entendeu aquilo que realmente é sublime, aquilo que realmente tem valor. Então, a característica aí do administrador fiel é aquele que responde o seu chamado, é aquele que não vive pelos seus interesses, mas por aquele que chamou, é aquele que se esvazia de si mesmo, que mantém as suas convicções, mesmo que muitas vezes sendo abalada, estremecida, ele continua perseverando na fé. E aí ele se torna um bem-aventurado porque entende o que realmente é sublime e tem valor. A gente também tem um paralelo, além do texto de Mateus, dessa parábola, com a parábola em Marcos, né? Mas a variante de Marcos, ela não usa o termo administrador fiel, mas sim o porteiro, né? Então ele chama aquele que cuida da entrada e saída da propriedade, né? Essa perspectiva do porteiro fiel, ela dá mais reforço a uma característica da vigilância, de nós estarmos preparados em todo o tempo, né? Então, no paralelo da passagem da parábola de Marcos, aquilo que fica mais reforçado é nós estarmos preparados, vigiando, né, de forma vigilante, ou seja, vigiar é algo imperativo para a vida cristã, que seria uma sexta característica que não está presente aí na parábola de Lucas. E o que seria vigiar, Lucas? Estar acordado. Mas como assim acordado, Lucas? A gente pode estar dormindo. A Bíblia diz lá em Efésios: desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. O que é estar dormindo? É estar não vivendo segundo a sabedoria de Deus. É estar vivendo, muitas vezes, nas nossas cobiças, vontades, a estar sendo levado pela fantasia desse mundo pós-moderno. Então, nós temos que estar despertado para o nosso propósito. Né? Será que eu estou sendo um administrador fiel? Né? Cumprindo o meu propósito, meu chamado? Será que eu estou vendo pelos interesses do reino ou pelos meus próprios interesses, procurando a minha felicidade no agora, nos bens que essa terra me oferece? Será que eu tenho aprendido a esvaziar de si mesmo ou tenho sido cada vez mais arrogante, soberbo? Será que eu tenho aprendido a manter a minha fé ou ela tem sido atualizada pelos valores deste mundo tenebroso? Será que eu identifiquei que realmente é sublime e tem valor? Então, estar acordado
é estar refletindo o tempo inteiro, estar vigiando o tempo inteiro se eu estou combatendo o bom combate, né? Como se fosse numa guerra, eu estar sempre pronto, acordado, à espreita, pronto para defender. Como você vê na imagem, o servo estava à espreita, à espera do seu senhor. Já em João 15, do 15 ao 16, o evangelista João complementa o conceito desse administrador fiel, desse bom servo, direcionando a servidão não como algo imposto, mas como uma constituição sincera, livre e espontânea. Ou seja, como alguém que busca se tornar, né, como alguém que é aquilo que Jesus vai falar: vocês não são mais servos, mas amigos, porque os servos não sabem o que o Senhor quer. Então, nós somos amigos de Deus, né, como Abraão. Então, por quê? Ele não é um mero repetidor, mas conhecedor da vontade de Deus. Então, João, ele vai trazer essa ideia de servo para um outro patamar, né, para um outro paralelo, né? Não um servo apenas com a ideia de esvaziar, com a ideia de ver o interesse do outro ou da responsabilidade que o termo carrega. Mas ele vai trazer que o servo é aquele que conhece o coração do seu Senhor e o seu desejo é cumpri-lo. E é esse desejo que deve ser construído no nosso interior. Outro ponto importante da análise dessa parábola é que ela é direcionada fundamentalmente para os apóstolos, né? Então essa parábola ela é uma parábola escatológica direcionada aos discípulos. Então esse servo fiel seriam os discípulos que ficariam enquanto que Cristo iria para o Pai. E era corrente aí, a partir do Antigo Testamento, que os escribas eram os administradores do reino de Deus. Eram a eles que foram confiados a chave do reino de Deus, né? Por isso que é eles que poderiam ligar e desligar o que? A lei, né? Princípios da lei, né? Porque você tinha a lei e você tinha a jurisprudência da halakha, que era aquela que informava como que você cumpria a lei. Então, quem fazia esses tratados seriam os rabínicos. Por isso que eles podem ligar e desligar. Mas agora, quem faz isso, como a gente já viu lá no sermão da igreja de Mateus 18, quem é a nova verdadeira comunidade de fé, né? Como Pedro, pela percepção do Espírito Santo, diz que Cristo, que Jesus era o Cristo, né? E ele fala que sobre essa revelação a igreja seria construída e as chaves do reino dos céus seriam entregues e as portas do inferno não prevaleceriam. E tudo que eles ligarem será ligado no céu, tudo que eles ligarem será desligado no céu. O que quer dizer? Que agora eles são o administrador da palavra, do reino de Deus, e não mais os escribas. Por isso que o administrador fiel está sendo direcionado a eles. Jesus está apontando: eu vou, e vocês vão ficar, e vocês vão ter que zelar pelo reino. Ainda que eu tarde para voltar, ou seja, ele deixa bem claro no texto que não seria algo breve a sua não presença no mundo, né? Mas que ele não importa, que eles deveriam estar preparados, né? Então a figura da casa é o reino, a figura do administrador fiel é os discípulos e eles têm que estar prontos. E aí a gente vai para o exemplo negativo, que é o servo infiel. Então no versículo 45 há uma mudança brusca no texto, agora dando essa similitude, essa comparação com uma outra imagem, uma imagem negativa, né? E é interessante que esse administrador infiel, ele não é uma pessoa de má índole inicialmente, porque se ele foi colocado
acima de todos os outros servos, se ele foi colocado num cargo de tamanha confiança, ele não poderia ser uma pessoa de má índole. Ele acaba se tornando. É interessante essa mudança no texto, né? Porque até quando o Senhor está lá presente, ele está, ó, fazendo show de bola. E o Senhor vai. E aí o texto usa uma expressão bastante sutil. Por esse Senhor estar demorando, ele pensa, ele não vai voltar. Se ele não vai voltar, então eu posso viver do jeito que eu quero, eu não preciso seguir as regras que ele me confiou. Então, é interessante essa mudança. Ele é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa honesta, mas ao perceber que o Senhor não viria, ou que tardaria, ou que possivelmente talvez ele nem viria, ele fala: para que eu vou viver nas regras dele? Eu vou agora aproveitar, né? E às vezes a gente está tendo essa percepção hoje, né? A parábola, ela também tem ele faz um sutil apontamento escatológico. Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa fé porque achamos que Jesus não vai voltar, isso aí é historinha. E vivemos a nossa vida sem a percepção do nosso propósito, do nosso chamado, dos nossos princípios. Né? Vivemos o carpe diem, vivemos escravos da nossa vontade, buscando a felicidade nesses agorismos pontilhados, né? Desses momentos de prazer, já que a felicidade não se encontra no vindouro, mas no agora. Então eu fico buscando nesse agora, nesses momentos de prazer do consumo, a minha vida, a minha felicidade. É isso. Ele não vai vir, então eu posso viver do jeito que eu quero, não importa as consequências, né? Por isso que ele vai se tornar desleal com suas responsabilidades e o seu dever, e a gente vê isso como? Abusando daquele que ele tanto dos bens como das pessoas que ele deveria zelar. Ele começa não só a fazer mal a esses conservos, como ele começa a usufruir dos bens do seu senhor de maneira regalada, né? Essa expressão, né? Come, bebe, são expressões de viver de maneira regalada, de maneira hedonista, escrava da sua vontade. Então, esse administrador infiel, ele não é uma pessoa mundana, ele é um discípulo, ele é eu e você. Se ele poderia ser eu e você, se não atentarmos para a parusa, se não atentarmos que o reino de Deus virá e que nós temos que estar pronto. Se nós achamos que ele não virá, que nós não precisamos estar pronto, e aí vivermos de forma regalada, segundo a nossa cobiça, segundo a nossa vontade, a gente começa a relativizar os seus valores e a gente começa a fazer mal ao próximo para o nosso bem, né? Daí Jesus falava: vou jogar vocês aos infiéis. Daí o termo apistia, que significa alguém de desconfiança, alguém que falta confiabilidade, alguém digno de confiança, um descrente, um crédulo. Ele usa esse mesmo termo para falar de Tomé, por exemplo. Ou para aqueles que recusam o evangelho, aqueles que são aqueles que não têm piedade, né, e maldade. Então, isso acontece com qualquer um de nós, se nós vivermos segundo a nossa vontade, entendermos o nosso chamado e os nossos princípios e não estarmos vigiando para a parúzia, né? Então, quando o sistema mundo maligno acreditar que não será mais possível a vinda de Cristo, o Rei, ele virá
para julgar. Quando todos acharem que ele não virá, e é isso que o texto deixa claro, né? Quando mais o servo achava, ele não vai vir mais, ele não vai voltar, é nessa hora que ele vai vir. E ele vai vir para julgar. E não vai julgar de qualquer forma, né? Ele vai julgar com muito rigor, algumas traduções falam, e ele usa aí a expressão cortará esse servo infiel ao meio, né? A palavra cortar ao meio, dicotomese, né, é uma palavra que muito rara nos evangelhos, ela é utilizada apenas 2 vezes e ela denota uma expressão de crueldade no mundo antigo, né? De, de, de uma quebra de confiança tão grande que essa pessoa de autoridade não dava uma punição apenas da morte, mas uma morte bastante dolorosa, que se era essa cortando ao meio. Então, Jesus ele pega essa expressão que seria uma condenação muito dolorosa dessa sociedade da antiguidade, para usar de hipérbole para apontar o sofrimento e a dor daqueles que seriam esse administrador infiel. Então, a referência imagética aqui é para dar força ao que vai acontecer e como, então, é importante nós pensarmos nisso, né? E ele acaba substituindo, como eu já falei no início da aula, a expressão choro e ranger de dentes, né? Hipócrita, porque fez as coisas em seu nome, conhecia os seus caminhos, aparentava correto, mas o tempo revelou sua verdadeira essência, né? Então, o tempo, Deus muitas vezes nos dá muitas momentos na nossa vida bastante difusos para provar o nosso coração, né? O tempo é a maior prova de quem nós somos. O tempo não fez bem para esse administrador, porque acabou vivendo de forma regalada. Por isso que a Bíblia adora a ideia do tempo. Jesus usa ela para falar da parábola do semeador, né? Por quê? Porque quando você joga a semente no solo, ele demanda um tempo para florescer. E ele vai falando, né? A primeira nem entrou. A segunda cresceu no meio dos espinhos, quando foi. A segunda cresceu no meio das pedras, quando foi crescendo não tinha raiz. Saiu na primeira tribulação. A terceira ouviu a mensagem, né? O pistoso, né? A fé. Mas as riquezas e os desejos fez ela o quê? Ficar não conseguir florescer, não conseguir dar fruto, que foi o caso de um administrador infiel. E a última, preste atenção, não foi sufocada pelas riquezas e pelo deleite desse mundo, mas a caiu em boa terra, ouvindo a palavra e retendo com perseverança deu fruto. Então nós temos que reter com perseverança para dar fruto. E essa expressão serve Senhor era muito comum no Antigo Testamento para falar de Deus e o seu povo. E aí, como o seu povo, como ele termina a parábola dizendo, né, como o seu povo, nós conhecemos a sua vontade e sua missão. Como tal, muito é confiado a nós, mas também muito será esperado e com maior pesar seremos julgados. Por isso a expressão muito é confiado, muito será requerido. E aí, para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a aplicação do texto. Então, Wesley afirma que essa parábola ela é primeiramente direcionada aos ministros da palavra de Deus, a qual Deus nos fez mordomos, porque nos aponta a nossa responsabilidade intrínseca que Deus deixou. Então, nós temos que ter muito zelo e cuidado. Muito zelo e cuidado. Outro elemento importante
é que muitas vezes o cristianismo, por vivermos num contexto de pós-modernidade, onde o agorismo, o agora, aliena as pessoas, a gente começa a perder a percepção da parúzia. A gente começa a perder a percepção que o cristão, ele é uma pessoa que vive entre eras, né? A era antiga, que é agora, e a era vindoura. Ainda que o reino comece agora, a nossa felicidade, a nossa completude está no vindouro. E essa tensão entre o tempo antigo e o vindouro, que nós temos que ser resilientes. Para quê? Para que o agora, que é mais palpável, não nos faça perder a nossa essência, distrair o nosso olhar e esquecemos de onde nós realmente somos, aonde nós pertencemos. Uma palavra em inglês muito legal, belong, aonde eu pertenço. Eu não pertenço a essa terra, eu sou peregrino, eu estou aqui de passagem. Então, o cristianismo ele tem em sua essência a escatologia. Eu não vivo para agora, eu vivo pelo vindouro. A minha felicidade está no vindouro e não no agora. Não importa, né, com o que esse contexto me oferece. Não importa a incerteza que eu estou vivendo, porque a minha felicidade está no vindouro. Então, é muito importante a gente ter a parúzia dentro da nossa fé e dentro dos nossos sermãos. A parábola também é um incentivo à vida justa, porque compreende a vida justiçada, o significado da vida. O significado da vida não é ter bens, não é fazer as nossas vontades, mas é cumprir o nosso propósito. Por quê? Porque ele entende o significado do fim, porque ele sabe realmente o que tem valor. Por isso, a sabedoria é uma virtude escatológica. Então, a igreja não pode se dar o luxo de negligenciar a característica escatológica da mensagem de Cristo. Assim, Richard Buckman chega a dizer que sem a parúzia, sem a escatologia, Jesus não pode ser chamado de Cristo. A gente não pode deixar de entender que estamos aqui como peregrinos. Nós não podemos deixar de esquecer qual é a nossa missão, não podemos deixar de esquecer qual será o nosso juízo. Então, o juízo é algo sério, algo que tem que estar presente nas nossas percepções de fé, nos nossos ensinos. Não pode ser menosprezado ou atualizado, se adaptando às nossas vontades, né? O mundo pós-moderno, os sentimentos, os desejos estão acima de coisas objetivas, né? E não, a palavra é objetiva, elas têm que estar antes. Por quê? Porque a ética cristã é movida pela escatologia. Por quê? Porque eu não vivo pela cultura de agora, mas do reino e do reino vindouro. E a fidelidade se constrói diante da paciência, como aquele administrador fiel. Porque na paciência a gente não perde a nossa missão, a gente não perde o nosso propósito, mas sempre está pronto, não deixando nem a realidade mudar, porque muitas vezes nós ficamos impacientes porque as coisas não prosperam como nós queríamos. Mas nós esquecemos que quem é Deus é Ele. Deus tem a mania de ser Deus e não nós. Então não importa a realidade que se apresente, não importa o tempo, né? Mas nós temos que responder a Ele sendo fiéis. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem. Nos configura este administrador fiel para que sejamos sempre prontos para o seu chamado e a nossa missão em Cristo. Nos ajude, nos capacite, pois somos fracos, pois somos falhos, pois adoramos as coisas deste mundo, mas nos esvazia de nós mesmos. Não deixe nos apegarmos a esse mundo e nos faça perseverar no caminho ao qual o Senhor nos chamou. É que nós pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom domingo. Até a próxima. Abraço.